atravessa a questão das gestões, né? E pode falar. Quem é que havia feito uma pergunta? Não, acho que eles estão gravando e veio uma mensagem de gravação. Veio uma mensagenzinha, tá tudo né? Bem. Tá certo. Pedimos desculpa, professora. Se a senhora puder reiniciar sua fala, por favor, porque a gente agora iniciou a gravação. Ah, tá certo. Boa noite a todos, né? Meu nome é Andréia. Estou aqui, agradeço demais o convite do CRP, né, 09. A gente está aqui representando a FAC Unicampus, né? E temos aí diversos alunos de todas as faculdades, diversos alunos de psicologia, né? Que é uma delícia a gente estar conversando aqui tão próximo com eles, né? Com esse intermediário aí gigante que é o nosso CRP. E desse tema hoje, que eu vou estar junto com as outras professoras, né, a professora Tânia, a professora Lúcia e o professor Ezequiel, falando justamente dessa comunicação assertiva, né, que a gente, na hora que a gente fala disso, fala das questões relativas à questão da gestão da nossa comunicação, né, que principalmente nos meios sociais, que a gente está falando muito dessa questão, né, dessas questões dos meios, né, desses meios digitais e como essa comunicação nos afeta, né, como ela atravessa a gente a todo momento, e principalmente entre os estudantes, em meio a essa pandemia, nós professores e alunos, né, nós estamos muito atravessados por essas questões, e de que essa assertividade que a gente está falando, né, como é que eu acerto, né, na minha comunicação, porque a comunicação ela sempre depende de onde a gente quer chegar, né? Que canal é esse, né? E a gente, na sociedade hoje, a gente vem muito por essas questões de querer acertar, né? E confundir esse acerto com agressividade, que é o que a gente, muitas vezes, verifica, né? Nas questões das mídias sociais, né? E essa linha é muito tênue, né? Porque na nossa sociedade o acerto ele vem muito nessa questão da gente ser muito impositivo, né? E aí nessa imposição muitas vezes a gente acredita que tem que ser agressivo, né? Então eu acredito que é um pouco essas questões que nós vamos estar aqui tentando conversar com todos vocês, né? Desse equilíbrio, né, entre nós comunicarmos com essa linha tênue, né, entre a assertividade, essa comunicação nos meios sociais e a agressividade, que por muitas vezes a gente é agressivo até porque queremos mesmo se acertar, né? E muitas vezes para acertar a gente pensa nessa questão do reto, do que atravessa, né? E o que muitas vezes machuca, né? Na nossa comunicação. Então, eu acredito que eu estou fazendo só essa abertura aqui com vocês e vamos estar aí com a professora, né? A professora Lúcia, a professora Tânia e o professor Ezequiel, senão a gente começa a empolgar e fala tudo de uma vez, né? Então, aí passar para eles também. Ok, Tânia, muito obrigada, né? Você sabe o quanto eu sou grata por trabalhar diretamente com você e pelo trabalho que você faz. Muito obrigada por nos representar aqui, né? Nós, professores do curso de Psicologia. Então, eu sou a professora Lúcia Kratz, vou mediar esse debate que fala sobre comunicação. E a comunicação, ela representa hoje, talvez, o maior desafio da humanidade. Se você conversar nas empresas, nas relações pessoais, nas relações profissionais, em todos os ambientes, a comunicação ela pode ser o canal de resolução ou canal de conflito. E dentro das relações pessoais, quando você tem esse ambiente virtual, isso passa a ser um grande desafio. Então, a professora Tânia
vou estar apresentando aqui, uma psicóloga que atua na área organizacional também, né? Atua na clínica e na área organizacional. Ela vai apresentar um pouquinho do currículo dela. Ela tem uma experiência muito grande e ela vem fazendo um trabalho específico sobre a comunicação não violenta. E nós estamos até aqui no bastidor, tá, gente? Só para vocês saberem, nós estamos testados, tá ok? E já vacinados, então, aqui por isso que nós estamos próximos uma da outra, mas foi feita a testagem aí do Covid, tá bom? Não descuide, porque precisamos de todos saudáveis. Então, só para dar esse adendo aí, a professora Tânia, ela vai falar um pouquinho dessa experiência dela e depois nós vamos trazer os debatedores para complementarem. E eu quero abrir também para vocês as perguntas no chat. Então, não precisa esperar o final para fazer, eu já estou aqui observando as perguntas, então, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar que a gente já vai respondendo. Professora Tânia? Bom, boa noite a todos. Estou muito feliz, me sentindo muito honrada em participar desse evento. Agradeço muito a minha coordenadora, maravilhosa, parceira, professora Andréia, né, que confia e dá crédito ao nosso trabalho. Agradeço a parceria da professora Lúcia, incrivelmente, aqui a questão da tecnologia, né, tanto que ela nos ajuda. Agradeço aos alunos, né, que estão aí mandando mensagens de carinho para nós. Obrigada, gente. Vamos fazer uma comunicação carinhosa. Não, agora é assim, ó. É assim, é o coraçãozinho, não é, gente? Ai, essa coisa de não poder abraçar, de não poder tocar, né? Esse distanciamento, ele já acaba, de alguma forma, né, tirando muito, né, da gente em relação a transmitir o que a gente está sentindo. Gente, que gracinha os coraçõezinhos aqui. E eu falo, eu estou tentando desenvolver linguagem corporal suficiente para conseguir alcançar o coraçãozinho dos meus alunos, né? O coraçãozinho dos meus colegas. Então, assim, ó, aprendi a fazer o coraçãozinho bem feito, aquele abraço, a gratidão. Gente, se for comunicação, que seja carinhosa. A vida é muito curta, né? Para a gente não viver bem, não viver com amor, não viver com carinho, né? Então, eu sou só falando um pouquinho aqui, me apresentando. Eu sou professora desde 2007, professora na área da psicologia. Sou apaixonada por psicologia, apaixonada por docência, né? Quem me conhece sabe. E eu acho que quando a gente é apaixonado e tem amor pelo que faz, isso acaba emocionando a gente, né, e conduzindo a gente ao que nós vamos fazer. Então, eu estou muito feliz e muito agraciada com essa oportunidade, viu, professora Andréia? Muito obrigada, e muito obrigada a oportunidade do conselho também. Eu vou chamar o professor Ezequiel, só para ele se apresentar também. E aí nós vamos começar com a sua apresentação, tá bom, Tânia? Professor Ezequiel, seja bem-vindo. Se o senhor puder abrir o microfone. Boa noite para todos, para todas, né? Eu quero primeiro agradecer a Andréia pela parceria, pela amizade, pela relação que a gente já vem estabelecendo há alguns anos, e agradecer ao CRP pelas reflexões que estão fazendo, pela luta que vem travando, né? Pela nossa categoria, inclusive pela nossa sobrevivência. Eu acho que é importante pensarmos nisso, com esses espaços que nos são ofertados e oportunizados, né? Para que esse espaço, na verdade, cresça, repercuta e que chegue uma hora ou outra nos grandes, né, nos nossos políticos, e eles entendam a importância desse profissional em tantas áreas que são negligenciadas, né? Então, eu agradeço muito a essa disponibilidade do CRP de fazer esse movimento em prol da nossa profissão, em prol dessa discussão, né? Mas, apesar dessa situação pandêmica,
mas uma discussão quase acalorada, né? Estamos assim, tá tão gostosinho discutir com pessoas tão grandes e maravilhosas, então eu acho que isso é importante de frisar, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu acabei de entrar, quer dizer, de retornar para a Faculdade de Campos, então eu ainda não conheço a professora Lúcia pessoalmente, né? Espero conhecê-la em breve para a gente ter alguns movimentos, vamos ver o que a gente consegue produzir de bacana nessa faculdade, que eu estou muito feliz com a abertura para novas oportunidades que a FAC está oferecendo, né? A possibilidade da gente pensar vários projetos incríveis. Eu até comecei a falar com a professora Tânia algumas coisas para a gente desenvolver, o Andréa também. Então, eu acho que estamos num momento inclusive com esse domínio do ciberespaço, um momento de ampliação dessas relações, ampliação das estratégias, das políticas, para pensar em tudo isso, né, em uma comunicação que consiga atingir ao máximo, não apenas aos que estão envolvidos, mas aquele psicólogo que está lá no interior, lá no cantinho, que ele consiga participar dessas discussões. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu formei em psicologia em 2011, então eu não sou tão experiente quanto as minhas colegas. A Tânia já está dando aula desde quando eu entrei na faculdade, né? E a Andréa também. Então, assim, né? Somos meio que calouros nessa relação. E a Andréa fica falando, e a gente fica tentando ler o lábio, mas não dá certo. Mas, enfim, né? E aí a gente está nessa relação maravilhosa, porque eu acho que a educação, apesar dos trancos e barrancos que a gente enfrenta, é um espaço de desenvolvimento humano, de potencializar isso que já existe em cada um e que às vezes fica meio silenciado, meio adormecido pelo que a sociedade às vezes nos impõe, né? Então, era isso, gente. Eu só queria agradecer o convite, né? E vamos aos novos projetos. Professor Ezequiel está na concorrência aqui dos professores que os alunos são apaixonados, porque a hora que você começou a falar, uma chuva de coraçãozinho competindo com a Tânia, vocês dois estão em alta. Então, olha só, falando de comunicação não violenta, a gente está começando bem, né, Ezequiel? Olha só, com várias manifestações de afeto, mesmo que virtualmente, pode ter certeza que nós estamos sentindo aqui todo o amor e carinho, né? E é tão legal ver a Andréia sendo tão bem recebida, a Tânia tão bem recebida, o Ezequiel tão bem recebido, e que a gente possa ter um espaço, como o professor Ezequiel falou, aberto para que a gente possa questionar e até mesmo se questionar. Porque nesse movimento, e aí eu vou deixar a professora Tânia começar falando o que é o conceito de comunicação não violenta, mas hoje o espaço, a gente percebe que o estresse está bem aumentado e as pessoas estão por um fio. E pessoas que talvez presencialmente não teriam a coragem de se manifestar de determinada forma, de repente, nesse ambiente do ciberespaço, ele acaba mostrando um lado que nem representa quem ele é como ser humano, como pessoa. Então, ele passa até uma impressão distorcida de quem ele é, da sua essência enquanto pessoa, enquanto agente social, né? Então, dentro desse contexto, né, eu quero começar pedindo, Tânia, o que é comunicação não violenta? Explica para a gente como esse tema veio parar no seu coração. A Tânia é quem deu a ideia inicial dessa mesa redonda, então ela é que vai começar fazendo essa explanação sobre essa temática tão importante. Fala aí para gente. Vamos lá. Tem como colocar aqui, fixar para nós? Você quer ficar fixada aqui? Peraí. Eu acho que é esse aqui. Aí, eu tenho a sensação que eu estou vendo melhor vocês. Deixa eu deixar aqui meu agradecimento ao Ezequiel. Eu conheço há tão pouco tempo,
e tive uma interação com ele, que foi, Ezequiel, maravilhoso você, viu? Maravilhoso. Nossa, que bênção, né? Conhecer você. Bom, meus amores, vamos lá. Como a professora Lúcia mencionou, nós estamos vivendo tempos, né? Está todo mundo muito estressado, está todo mundo por um fio. Acho que ela falou né, com tanta propriedade que é exatamente isso. Nós percebemos assim gatilhos nas pessoas, ou seja, a qualquer momento aquela pessoa vai perder o controle, aquela pessoa perde a razão, e isso tem sido veiculado nas mídias, o que tem acontecido dentro das organizações, o que tem acontecido nos meios sociais, né? Existe uma explosão de violência no mundo da internet, de bullying, nós temos visto casos de autoextermínio, né? Suicídio também, provocado por essa comunicação violenta. Mas antes de entrar propriamente dito na comunicação violenta, eu quero falar aqui o que a comunicação assertiva busca, né? O que é assertivo? Será que é acertar? Esse assertivo, o que é ser assertivo? Como conseguir ser assertivo? Eu acredito que para os alunos que estão assistindo, né? Será que quando somos assertivos, quando conseguimos colocar as nossas palavras, a entonação da nossa voz, a nossa postura de uma forma assertiva, de uma forma eficaz, será que eu tenho mais chances de galgar um espaço maior no mercado de trabalho? Fica aí a pergunta. Será que quando eu comunico melhor, quando eu me expresso melhor, eu também consigo ter relações mais saudáveis? E aí nós vamos falar um pouquinho dessa ferramenta tão importante. Existem 3 tipos de comunicação a priori. A comunicação assertiva, a comunicação passiva e a comunicação agressiva. A comunicação assertiva é quando você consegue falar, se expressar, sem negar os seus direitos e também sem invadir os direitos alheios. É quando você consegue expressar o que você está sentindo, consegue se posicionar. Quantas e quantas vezes você pode ter uma explosão de fúria, você pode ter uma explosão de choro, de fúria, um ataque de pânico, porque você não conseguiu falar, você não conseguiu se posicionar, você não conseguiu se expressar da forma correta, ou então guardou tudo aqui dentro e virou um bolo, né, que você não conseguiu resolver. Então, comunicação assertiva é quando você consegue se expressar, se posicionar, sem negar o direito do outro, sem invadir o direito do outro, mas também respeitando o seu direito. A comunicação passiva. A comunicação passiva é aquela que você pensa assim, a pessoa fala alguma coisa e você fala assim, gente, eu não acredito. Você chega na esquina e fala assim, eu não acredito que eu não falei nada. Gente, eu engoli mais um sapo. E você vai, de chorar, eu tô rindo de desespero. E aí a pessoa chora, fica ressentido, não dorme à noite, porque tem aquela sensação de ter engolido mais um sapo. Gente, por que eu não falei? Aí eu falo que é a síndrome da Trouxiane. Rindo de desespero, né? Gente, por que eu não consegui falar? Por que eu não consegui me posicionar? Mas na hora eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão agitada, eu fiquei cega e eu não consegui falar, eu não consegui me expressar. E de novo, você sente os seus direitos como pessoa, como ser humano, sendo violados. O quanto é ruim sentir-se violados. Sofre 2 vezes, né? Sim. Porque você recebe a comunicação, não se expressa e depois se martiriza, né? Ainda fica depois gerando essa comunicação interna. Isso, que gera um sofrimento, porque é uma violação.
Quando o seu direito não é respeitado, quando você não é ouvido, ou quando as pessoas não entendem as suas intenções, quando as pessoas não entendem o que você queria dizer, você se sente totalmente impotente. Isso leva a um adoecimento. Ao longo do tempo, isso vai levar a uma tristeza, vai levar a baixa autoestima. Professora, isso pode se transformar numa depressão, numa outra patologia, né? Num transtorno de ansiedade generalizada? Sim, porque isso gera um sofrimento gigante interno. Né? Quantas e quantas vezes, né, você já foi dormir chorando, pensando naquilo que você ouviu, você foi dormir magoado, ferido, e tem pessoas que sofrem dias e dias e dias em função de não ter se posicionado, de não ter falado, e às vezes perde oportunidades por não ter se colocado, por não ter falado, perde oportunidade de trabalho pelo medo, né? Porque a comunicação passiva está muito relacionada também com a timidez. Quantas e quantas vezes você perde a oportunidade de mostrar o que você sabe porque você está tímido, porque você acha que você não tem o direito de ser ouvido, porque você acha que você é menos do que você é. Não, não, não. Não, não, não. Todos nós temos o nosso espaço, todos nós temos o nosso direito de voz, todos nós precisamos ter esse direito de voz sendo respeitado, mas eu preciso aprender a me colocar. Tânia, olha só, a Ana Paula perguntou quais eram os 3 tipos mesmo. Só para reforçar, a Tânia já falou da comunicação assertiva, passiva, e ela vai contar a terceira agora. Vai. Agressiva. Eita, gente, a comunicação agressiva. Olha só, a comunicação agressiva, ela te traz umas consequências, assim, horríveis. Sabe por quê? Porque quando nós somos agressivos, nós invadimos o espaço do outro. Quando eu sou agressiva, eu não consigo me posicionar de forma correta e eu ainda incito no outro, que está sendo agredido, sensações terríveis. Ah, não vai me dizer que quando alguém é agressivo com você, você não fica desejando mal para ele. Né? Fala assim, tá vendo? Ai, quer que se exploda. Você quer desejo mal, né? Desejo mal para a pessoa. Tem vontade de prejudicar a outra pessoa e às vezes prejudica. Ou seja, a comunicação agressiva é um tiro no pé. É um verdadeiro tiro no pé. Por quê? Porque você, além de estar sendo agressivo, está desperdiçando essa energia que você poderia gastar com outra, né, de outra forma, com seu bem-estar, com a sua saúde mental, você está lá instigando no outro a vontade de prejudicar, a vontade de realmente ferrar o outro. Isso gera raiva, gera fúria, ou seja, a comunicação agressiva também não é uma forma de se chegar, não é uma forma de conseguir o que você almeja. Então, eu preciso encontrar um equilíbrio, como tudo na vida. Como tudo na vida, eu preciso encontrar o equilíbrio. Como não ser agressivo e nem ser passivo, mas sim ser assertivo, fazer asserções. Mesmo quando você percebe que o outro está totalmente fora de controle, não vai adiantar você dar a mesma resposta agressiva, porque essa pessoa não terá capacidade sequer de te ouvir, porque ela perde a racionalidade. Quando nós estamos agressivos, nós saímos da nossa racionalidade, nós literalmente perdemos o controle. E quem perde o controle perde a razão. Tânia, olha só, o pessoal está fazendo muitas perguntas. Muito bem, podem fazer. Nós vamos tentar responder o máximo, tá? Sim. A primeira pergunta aqui, ela está perguntando... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ai, cadê? Já saiu. Tânia, quando somos agressivos, perdemos o tato e a sensibilidade de nos colocar no lugar do outro. Também, né, Tânia? Também, exatamente. Quando nós somos agressivos, assim, vamos ressaltar algo muito importante.
Essas questões, eu vi que até já tem perguntas aqui, como encontrar o equilíbrio, aproveitando a oportunidade, já quero responder essa pergunta também. Não é tão simples como nós imaginamos ser assertivos. Não é tão simples. Nós precisamos de nos resolver internamente, resolver as nossas questões de baixa autoestima, inseguranças, nossas defesas. Muitas vezes, na maioria dos casos, nós precisamos fazer terapia. Porque às vezes nós somos agressivos não porque queremos. Às vezes nós estamos tão afetados. Vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa tenha baixa autoestima e ela sempre acha que alguém está falando alguma coisa para servir para ela. Ah, nossa, você viu fulana, o jeito que ela me olhou? Eu vi, ela quis me afetar, ela falou para servir para mim. Oh, meu bem, às vezes ela não falou nada para você, mas o que que acontece? Quando nós não estamos bem, nós achamos que é para gente. Não falou para servir para mim, ela estava me apontando. Ou seja, a gente entra num estado que nós achamos que o mundo está conspirando contra nós. Então, se a sua autoestima não estiver boa, né, se você preocupa excessivamente com o que os outros estão falando, se você preocupa excessivamente com o que os outros estão pensando a seu respeito, isso vai te gerar um desgaste tão grande, mas tão grande, que é impossível ser assertivo nessas condições. Agora, quando nós estamos bem resolvidos, mesmo que alguém fale alguma coisa que é para te afetar, não vai te afetar, porque você tem consciência de quem você é. Você já filtrou aí das suas inseguranças, porque ninguém é 100% seguro, mas você já conseguiu filtrar aí os seus pontos fracos, seus pontos fortes, e aquilo não vai te afetar a ponto de você perder seu dia de trabalho, perder seu relacionamento, perder-se, né, em várias situações. Será que eu respondi? Nossa, super, né, gente? Aliás, eu queria até ter uma pergunta aqui, que eu acho muito interessante. Mariana, acho que seu microfone está aberto, tá, querida? Tem uma pergunta aqui, Tânia. Eu queria até trazer a Andréia ou o Ezequiel para nos ajudar nessa resposta, depois você fecha com chave de ouro. Por gentileza. A pessoa está perguntando o seguinte: é possível ter os 3 tipos? Pode acontecer. Mas vamos lá, professor Ezequiel. Vai lá, Ezequiel. O que você acha? A pessoa pode ser assertiva, passiva e agressiva? Ter as 3 comunicações? Naturalmente, né? Inclusive, a situação que a gente está, ela é muito própria para essa mescla de comportamento. Eu estava conversando mais cedo com alguns colegas e falando sobre essa questão da relação do virtual, né, e que foi inclusive uma coisa que a professora Lúcia tocou na questão de uma aparência, de uma fantasia realmente ali, de anonimato. Então, eu não estou lá, então eu posso dizer de uma forma estranha, né? Eu posso me expressar de uma forma que nem sou eu que faria aquilo no cotidiano, mas eu acabo atacando o colega, atacando o professor, atacando quem quer que seja, me referindo a essa relação principalmente da sala de aula, que a gente se propôs, inclusive, a discutir, e, né, sem falar nas redes sociais, não vamos nem chegar no Facebook, enfim. Então, você acaba atacando, você entra nessa postura agressiva que não diz respeito nem à comunicação que está acontecendo, né? Então, eu acredito que esse momento meio multifacetado que a virtualidade nos proporciona, nos oportuniza, e oportuniza não no sentido bacana, mas num péssimo sentido, ter reações inadequadas com situações que não se envolvem. Então, eu acabo deixando de falar algo num momento porque eu estou envolvido com outra questão e eu deixo passar, e às vezes eu deixo passar, inclusive, por uma falta de respeito comigo mesmo, mas ou por qualquer outro motivo, eu acabo entrando nessa passividade.
Ou, inclusive, eu entro nessa questão agressiva, do nada, que não diz respeito à situação, e sobra, parece que, pouco espaço para assertividade, se a gente for pegar nessa classificação, parece que sobra pouco espaço, mas não lidamos apenas com essa virtualidade também. Então, o que vemos é pessoas extremamente assertivas no cotidiano se comportarem na internet de modo extremamente ou agressivo ou passivo. É aquele aluno, eu não tenho coragem de perguntar no chat porque parece que fica estranho, né? Eu tinha uma pergunta para o professor e aí eu assim, não acho que é o momento de fazer a pergunta porque eu não me sinto bem para expressar ali. Então, eu acredito que essa virtualidade, ela deixa a coisa nesse nível de emaranhamento e de confusão de como reagir. E eu acho que esse é um ponto importante que precisamos focar, porque a pandemia, eu acho que ela traz alguns benefícios de mostrar a importância de usar aquilo que a gente tem. Ou seja, temos Meet, temos o Zoom há anos, e só começamos a utilizar ele por causa de uma tragédia. Nunca utilizamos ele antes para pensar inclusive essas reuniões, em pensar, né, o coletivo de psicólogos em Goiás todo, fazer essa reunião que eu acho importante de ser feita, a gente ignorava essas possibilidades até que não havia mais outra chance a não ser por esses meios. Então, eu acho que com tudo isso dá para a gente pensar muita coisa, trabalhar muita coisa para a gente continuar desenvolvendo. E aí, pensar principalmente, pessoal, como eu estou me expressando, inclusive comigo mesmo. Né? Essa questão que a Tânia estava dizendo sobre esse mal-estar que eu sinto comigo mesmo, e aí eu trato o outro de uma forma, né, agressiva, que tem a ver com essa questão da agressividade num campo imaginário. Ou seja, eu estou com raiva de mim, aí eu desconto na primeira pessoa que aparece. Ou eu tive um dia complicado no trânsito, e aí eu chego na aula, e aí eu quero gritar com alguém, mas eu não estou no trânsito ali na aula. Né? E aí eu não estou dizendo isso só do aluno, eu digo isso do aluno, do professor, porque não estamos, né, isentos. Hoje eu estava falando com a minha analista que parece que está tudo meio à flor da pele. As emoções nessa pandemia está tudo à flor da pele. Tudo que você sente numa intensidade muito grande. E aí, se deixarmos nos invadir por essa questão imaginária, da agressividade imaginária, tudo é para mim. Então, a internet do aluno caiu porque, na verdade, ele saiu porque ele não estava querendo ver minha aula. O professor não viu a minha pergunta porque era 1 milhão, é porque o professor não se importa. Eu acho que são questões que a gente tem que pensar e trabalhar. Né? Bacana quando a Tânia fala, né? Eu acho que está precisando a gente ir para terapia, está precisando a gente ir para análise, para a gente entender o que está acontecendo, como estamos nos expressando, o que eu estou fazendo nesse mundo, afinal de contas. Eu estou aqui para quê? Por que eu estou sendo agressivo com alguém que não tem nada a ver com a história? Ou por que eu estou me ocultando? Por que eu me oculto tanto? Por que eu me silencio? Ou pior, eu nem me ouço. Eu acho que são algumas coisinhas para a gente ir discutindo aí. E eu vou parar um pouquinho, porque senão a gente Muito empolga. interessante, Ezequiel, linda fala, o pessoal já está até comentando aqui, muito pertinente e muito atual, né? Mostra muito das nossas angústias, dúvidas e reflexões. E algumas pessoas perguntaram, fizeram várias perguntas, eu estou muito feliz com as perguntas, não sei se nós vamos dar conta de responder todas, porque são muitas. Mas uma das perguntas é a questão corporal, se ela interfere, né? Será que a comunicação não verbal, ela demonstra, às vezes, aquilo que a gente está querendo esconder? E sim, a resposta é sim. E a comunicação não verbal, ela tem mais verdade do que a verbal.
Se eu virar para vocês e falar assim, nossa, tão feliz hoje, vocês vão olhar e falar, está querendo enganar quem, né? Então, o nosso corpo, ele fala muito. E muitas vezes você está insatisfeito e não está falando, mas todo mundo está percebendo a sua insatisfação, né? Então, você ser dissonante, né, nos seus sentimentos, não saber interpretar os seus sentimentos e canalizá-los, né, professora Tânia, de uma forma positiva e saudável, ela vai trazer consequências para a sua emoção, para a sua saúde física e muito mais. Eu estava conversando aqui com a Tânia, que quando ela estava falando dessa comunicação agressiva, eu me lembrei de uma fábula muito interessante, só para fomentar um pouco mais aqui a nossa discussão. Essa fábula, ela fala que um sábio, o avô era mais sábio, né, que o seu neto, e ele chegou muito nervoso do colégio, falando que os colegas tinham feito isso, aquilo outro, que ele queria bater, que ele queria falar. Aí esse avô falou, vem aqui, vamos fazer um experimento. E levou esse jovem para o quintal, onde tinha um lençol branco. Aí ele pegou um monte de pedra, de carvões, e falou assim, olha, eu quero que você ponha toda a sua raiva para fora. E jogue, né, essa pedra nesse lençol, colocando toda a sua raiva. E ele foi fazendo aquilo, e naquele momento ele até ficou mais calmo, né? Porque ele cansou fisicamente, fazendo aquele movimento, e falou, agora. Aí ele virou, levou o menino para frente do espelho e falou assim, como é que você está? E ele estava tudo preto de carvão, porque à medida que ele jogava o carvão, ele se contaminava ainda mais. A comunicação violenta, ela agride as pessoas, sim, mas ela agride também quem emite, com consequências. Muitas vezes a pessoa pode até ser presa, né? Numa situação como essa, acontecer uma penalidade. Por quê? Porque você pode falar algo que infringe alguma lei. Quantas pessoas, né? A gente vê falando coisas que no normal não falaria. E aí eu quero abrir esse espaço para a Tânia, para a Andréia, para responder uma pergunta de uma aluna, que é assim, como trabalhar essa comunicação não violenta, né? Qual é o espaço que eu tenho para poder gerar essa conversa, abrir esse espaço para uma comunicação mais assertiva? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, ser assertivo, né, fazer asserções, e também não para vocês também não fazerem assim a cobrança, né? Nem sempre a gente consegue ser assertivo o tempo todo. E nós não precisamos nos culpar por isso, nós somos humanos. Eu imagino, né, os estudantes de psicologia e os psicólogos, né, carregam um peso gigante, né? Porque, nossa, a gente não pode estressar, a gente não pode ficar bravo. Ai, mas você não é psicólogo, você não é estudante de psicologia. Ou seja, mesmo sendo profissionais da área da psicologia, estudantes da área do comportamento, nós ainda podemos podemos incorrer no erro de não sermos assertivos. E também não nos devemos colocar essa carga excessiva, né, de ser assertivo 100% das vezes. Agora, eu acredito, é muito mais uma questão de dentro para fora do que de fora para dentro. Existe a mudança que tem que vir de dentro, né? Se você se percebe de uma forma diminuída, se você se percebe de uma forma inferiorizada, você está sempre preocupado com seus complexos, isso te traz angústias, isso te traz momentos de tristeza. É lógico que será impossível ser assertivo. Talvez, e sabe uma coisa importante de alertá-los também? A comunicação não assertiva, ela é muito incentivada e reforçada nas expectativas sociais. Por exemplo, aquela criança que não fala nada na escola. Ah, mas aquele menino é bonzinho, ele não fala nada. Aí aquela pessoa na empresa que é caladinha. Nossa, mas a fulana é um máximo, ela é tão caladinha. E nós começamos a pensar que ser caladinhos e não falar e não se expressar é algo positivo. E pelo contrário. Então, esse acúmulo de carga, né,
que você ficou caladinho, que você não se colocou, que você não se expressou. Esse acúmulo de carga, ele vai explodir em qualquer hora e, infelizmente, nas pessoas erradas e nos lugares errados. Tânia, eu acho que uma boa reflexão para a gente fazer aqui é o seguinte: às vezes a pessoa acha que nunca vai ter, se ela for perfeita, né, se comunicar bem, ela não vai ter consequências negativas. Todas as situações existem consequências positivas, existem consequências negativas. Então, a consequência positiva, às vezes você tem uma comunicação agressiva, é fisicamente você pôr para fora. Mas qual é a consequência negativa? É você ter perdas de relacionamento, você ficar uma pessoa antissocial. Então, você provavelmente vai criar muito obstáculo e muitas portas serão fechadas para você, se você for agressivo. Se você for passivo, você não vai ter conflito. Ponto positivo. Qualquer ruim, você vai adoecer. E uma hora você pode estourar. E aí, às vezes, o jeito que você estourar, como você está acumulado, pode ser um desastre maior. Uma coisa que seria menor, você vai ser igual uma marolinha que você vai interpretar como um tsunami e vai sair arrebentando tudo. E você normalmente, você vai desabafar com a pessoa errada, porque é a pessoa que você tem mais liberdade. E aí essa pessoa vai sofrer. E você pode perder até esse relacionamento tão importante para você. Se você for assertivo, não vai ser muito gostoso, porque você vai ter que aprender a falar coisas que você não gosta na hora certa. E isso vai gerar também um desgaste na outra pessoa. Ninguém gosta de receber uma comunicação não legal, né? Às vezes eu vou ter que chegar e falar, Tânia, ou a Tânia vai falar assim, Lúcia, você falou demais, ou fulano, você fez um negócio ruim. Então, vai gerar um certo desconforto, mas a intensidade é menor. E se eu estiver mais tranquilo, eu vou ter mais tranquilidade para lidar com aquela situação com menos desgaste possível. E aí fica mais equilibrado as consequências e os benefícios, entendem? Então, quem tem personalidade forte, o pessoal estava perguntando, é mais estourado? Talvez ele apareça um pouco mais, mas aquele caladinho, também, quando ele vai estourar muito. E, às vezes, a consequência desse outro vai ser até pior. É o lance do chutar o balde, gente, e ter que catar tudo de volta. E tem muita coisa que a gente não cata de volta. Se quebrar, quebrou. Tem coisas que não tem conserto. Olha, para ficar bem claro para vocês, professora Lúcia, eu vou precisar de você aqui como atriz. Eu vou exemplificar os 3 tipos de comportamento. Pode ser o assertivo, o passivo e o agressivo. Na verdade, né? Professora, mas como que é isso? Acho que dramatizando, acho que é a forma melhor de você entender que você pode falar a mesma coisa de 3 formas diferentes e ter 3 resultados diferentes. Vamos fazer uma dramatização aqui? Vocês estão, pessoal? Depois eu mando o cachê. Então, a professora Lúcia, né, trabalha comigo. Então, vamos supor, professora Lúcia, que eu fiz uma coisa errada. Vamos supor que você esteja na empresa, eu sou sua gestora, longe de mim, professora, porque você é a gestora. Mas todo mundo erra, você pode mandar ficha. Mas vamos lá exemplificar, né? Vamos supor que eu sou sua gestora e eu estou contrariada com seus resultados. Então, primeiramente, eu serei passiva. Ok. Tá bom? Então, a primeira forma de me apresentar e dramatizar aqui com a professora Lúcia será a forma passiva. Um gestor passivo, porque também não é só quem recebe, tá, gente? Quem também lidera vai ter consequências. Bora lá. Então, gente, a partir de agora, a professora Tânia é uma personagem, tá bom? Não é a professora Tânia, vou representar. Vamos lá, começou. Deixa eu incorporar o personagem. Incorporei. Gente, eu não consigo ficar maluquinha nem numa hora dessas, mas vamos lá. Ô, Lúcia, eu estava olhando seus relatórios, está muito confuso. Não estou conseguindo entender. E a supervisão está me cobrando que você tem que entregar esses relatórios
Eu não sei mais o que dizer. Mas eu já fiz tudo do jeito que você falou para fazer, eu fiz. Mas eu não sei o que fazer. As pessoas estão me cobrando e não tem como você me entregar esse relatório hoje? Estou muito apertada, tá difícil. Mas eles estão me cobrando, o que eu vou fazer? Uai, Que dia que você pode me entregar? sei lá. Gente, eu não sei mais o que eu faço, eu tô ficando apavorada. Eu, de verdade, eu tô entrando em desespero, porque eu não sei mais o que eu faço. O que eu fiz quando eu fui passiva? Eu dei a liberdade para ela. Falar o que até não falaria para uma chefe. Eu dei Gente, a gente permite. A gente permite. Tem coisa que a gente permite que a gente pensa assim, mas por que fizeram isso comigo? Porque você permitiu. Aí a gente fala assim, eu atraio esse tipo de gente. Não é porque você atrai, é porque a forma que você comunica leva com que as pessoas te tratem dessa mesma forma. Então, eu dei liberdade para ela, eu permiti. Você vê, não quis nem entregar o trabalho, não vou entregar não. Ou seja, eu fui passiva, comunicação passiva, ok? Agora eu seria agressiva. Ai, meu Deus, prepara. Gente, incorporar aqui agora, vou fazer o agressivo. Gente, é só a personagem, por favor. Olha só, quem gravar me manda. Tá gravando, ó. Gente, olha só, a coragem da professora que é absurda, né, gente? Mas vamos lá, tudo para vocês entenderem melhor do que estamos tratando. Então, se for preciso, a gente dramatiza que nós viramos atrizes. Sem problema. Vamos lá. Seria agressiva. Gente, agressiva. Lúcia, o que é isso? Pelo amor de Deus, olha esses relatórios. A supervisão toda hora está me chamando a atenção. Meu ramal não para de tocar. Eu não aguento mais, eu estou ficando enlouquecida. Que dia que você vai entregar esse relatório? Até quando? Eu estou cansada disso. O que você tem para me dizer? Gente, o olho dela ficou brilhando. É sério. Não é fácil levar bronca, não. O olho dela ficou marejado. Ela ficou sem palavras. Olha só, quando eu sou agressivo, eu estou invadindo tanto o espaço dela que eu limitei totalmente a Lúcia. Ela chorou, acabou o trabalho, ela não vai conseguir fazer relatório coisa nenhuma. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu invadi o espaço dela, eu desrespeitei o espaço dela. Mas, enfim, vamos lá. Mas você sabe que eu sou assim também. Se a pessoa for muito agressiva, Paralisa. eu travo, porque se eu for... O estrago é grande. Aí o estrago é grande, é melhor ficar calado e sair chorando. Dá menos ruim, viu? Pois é. Agora eu vou fazer a Tânia a comunicação assertiva. É o jeito que ela é, tá? Não, nem sempre, tá bom? Nem sempre, gente. Não, a gente não pode ficar imputando esse peso, né? Nem sempre a gente consegue. Aliás, muito importante isso, né? Porque Sim. se espera sempre do outro ser perfeito. Eu acho que o caminho, Longe gente, é disso. ser humilde. E quando você errar, ir lá, Sim. pedir desculpas Sim. e tentar ajustar. Mas não adianta achar que não vai ter consequência, viu? Sim. Quando é igual pegar um papel, né? Sim. Se você amassar ele, depois você até passa, mas vai ficar lá as marcas. Você pode reaproveitar esse papel, mas você já estragou um pouco da essência desse papel, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a parte assertiva. Lúcia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você? Tá tudo certo? A sua mãe melhorou? Ela estava no hospital? Tá tudo bem? Tá melhor, já voltou para casa, Que agora bom. tá dando para respirar. Ai, fico mais feliz. Lúcia, eu percebi que tem alguns pontos nos seus relatórios que nós estamos tendo problemas em relação a isso. Você está com alguma dúvida para elaborar esses relatórios? Então, o que você percebeu que eu posso fazer diferente? Vamos lá. Olha só, Lúcia, o item A e o item C são os que estão demonstrando mais problemas. Será que a gente pode sentar? Eu te explico aqui direitinho
Só que eu preciso que esse relatório seja entregue hoje, porque eu tenho a cobrança da supervisão. Não, Fica gente, bom assim eu para posso você? tentar fazer diferente, te mostro, Sim, e aí, se não tiver do jeito, a gente arruma. com certeza. Você tira suas dúvidas comigo e assim fica tudo bem. Então, tá. Fechou? Obrigada, viu, Lúcia? Eu conto com você. Tá bom. Gente, eu falei a mesma coisa as 3 vezes. Foi ou não foi? Eu falei o mesmo discurso as 3 vezes. O que que mudou? A entonação da voz, a impostação da voz, a linguagem corporal, né? Quando Até a abertura, né? Porque se a pessoa não está entregando, ela deu uma abertura para eu explicar. sim, Era uma simulação, mas eu tentei reagir naturalmente, né? isso, ou seja, onde você está errando? Qual é a sua dúvida? Em que eu posso te ajudar? Então, gente, nós falamos, né, a mesma coisa dos 3, né, nas 3 vezes no assertivo, passivo e agressivo. E qual que é a chance de ser mais bem-sucedido na sua comunicação? E assim, uma questão importante aqui que a gente tem que pensar é que a comunicação é uma via de mão dupla, né? Existe, por ela ser chefe, eu ser o subordinado aqui na simulação, uma tendência de eu ser mais reativa ao jeito da chefe. Entretanto, se eu for agressiva e não quiser conversa, isso vai dificultar a fala do gestor, por exemplo. Então, nem sempre a outra pessoa está aberta à comunicação, mas você, pelo menos, fez a sua parte. Quando você é omisso, agressivo, você perde a razão. Esse é o grande problema, né? Sim. Se você é assertivo, mesmo que não dê certo, deu. Porque você não perdeu a razão no sentido das emoções, num sentido social. Né? Agora, a comunicação ela precisa ter essa vontade, não é isso? Precisa sim. Eu acredito que nós podemos relacionar lá na internet agora, né? Como o professor Ezequiel colocou tão bem colocado, o professor Ezequiel podia, né, assim, Ezequiel, se quiser falar um pouquinho, né, sobre a internet e como dentro ela desse blinda, né, contexto. ou dá uma falsa sensação de que você está meio blindado e como isso afeta o comportamento, né, das pessoas. Por favor, Antes de passar para essa pauta, eu acho interessante um ponto que a gente esquece sempre. Eu não sei o que se passa no campo do outro. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele imagina, eu não sei que resposta que ele vai dar, a não ser que ele me diga. Então, se eu privo ele da possibilidade de ele me dizer o que está acontecendo, não tem conversa, né? Então, se eu chego né, desse modelo agressivo e eu já meio que impeço o outro de falar, não faz o menor sentido ali, é um monólogo. Inclusive, o outro pode gritar comigo na mesma intensidade, porque ele pode surtar e etc. E aí ser 2 pessoas gritando e nenhuma ouvindo a outra e pronto. Então, alguém perguntou como eu nem diria ser assertivo, mas como estar nas relações sociais. Estar nas relações sociais sabendo do seu lado, o que você está pensando, o que você está sentindo em cada momento. Não tem como eu prever a minha reação pelo que o outro vai fazer. Não adianta, né? É muito comum em relacionamento. Você faz todo, né, um ensaio, porque você vai falar alguma coisa com a pessoa amada, e você ensaia. Porque eu vou falar isso, e a pessoa vai responder isso. Giovana, seu microfone está aberto, querida. Porque quando a gente fala de relacionamento, a coisa empolga, né? Então, e aí a gente ensaia, chega na hora e a gente fala e a pessoa fala outra coisa e você nem sabe como reagir, porque você já foi naquela relação de que ia ser assim, você já foi ensaiado. Então, eu acho que
como viver em sociedade, né? Viver em sociedade vivendo, escutando o que o outro tem a dizer e sabendo, inclusive, o que você tem a dizer, né? Se escutar, eu acho que também é uma arte que a gente deve valorizar, né? Não simplesmente reagir à situação, né? Mas escutar, inclusive, o que quer dizer. Não tem como pensar em comunicação sem pensar em desejo. O que eu desejo nessa interação? O que eu desejo, né? Enfim, de qualquer coisa que eu estou numa aula, o que eu desejo fazer aqui? Ai, não, essa aula tá horrível, porque esses professores, nossa, eles assim, eles viajam na maionese. Eles, aquela coisa do tipo, é muita falta de realidade. Parece que estão brincando na vida. Ok, essa é a sua posição diante do que o outro está fazendo. O outro não tem acesso a isso se você não disser. E ele nem tem condição de te convencer do contrário se você não disser. Então, é importante nas relações, como estar nas relações? Falando, mas falando e escutando o retorno, né? Sair dessa situação de é apenas um ensaio, é apenas né, um esquema pronto, né? É apenas estímulo-resposta? Não, não é apenas estímulo-resposta. De uma coisa a outra tem muita coisa envolvida, né? De uma fala a uma resposta, há muita coisa envolvida, né? Agora, pensando um pouquinho nessa questão, né, que as professoras perguntaram sobre as relações na internet, essas relações, como diria Bauman, fluidas, né? Mas, para piorar, eu acho que a gente acrescenta, além de fluidas, fragmentadas, há toda uma problemática nisso. Porque a pessoa diz algo em um momento, vamos pensar no WhatsApp, que é uma coisa que a gente está o dia inteiro em contato, né? A Andrea vai, né? Deixa eu usar a Andrea um pouquinho. A Andrea vai e, assim, eu fiz algo errado, e aí ela manda uma mensagem desesperada, porque ela não sabe o que ela faz para que eu faça o que é certo. Mas ela manda essa mensagem hoje de manhã. E aí, hoje à tarde, eu estou num momento assim super zen, né? Saí de uma sessão super tranquilo. E aí eu respondo assim na maior calma, né? Explicando às vezes até enrolando, né? Olha, porque então, né? Não deu hoje e eu vou tentar amanhã, mas assim, né? Eu preciso de calma. E aí ela já está em outro momento, ela nem sabe o que que a gente estava conversando. Quantas vezes a gente precisa retomar a conversa e falar assim, peraí, qual era o meu tom na conversa? O que que eu estava precisando na hora? Né? Então, essa coisa de não ser instantânea, muitas das vezes deixa a gente meio perdido, né? Ezequiel, Porque só colaborando com você aí, a internet ela tem até um linguajar, né? Às vezes você está ali escrevendo, respondendo rápido e sai um caixa alta, a pessoa acha que você está gritando com o outro, e nem era a sua intenção, então ainda tem essas coisas da interpretação, né? sim, eu tinha uma professora, né, a Andrea conhece bem, ela só manda e-mail em caixa alta, e aí você fica, gente, ah, será que ela está gritando? Porque seria natural da pessoa também, né? Será que ela está gritando ou ela só não aprendeu que isso é inapropriado? Por quê? Pensando nisso, professora Lúcia, temos de saber o ambiente que estamos falando. Eu não vou chegar aqui e falar um monte de gíria, falar um monte, né, de palavrões para parecer, né, que eu estou antenado no mundo. Não é esse o lugar que eu estou ocupando. E aí eu preciso saber os códigos, e isso é importante, que eu preciso saber os códigos de onde eu estou falando, do lugar, da posição que eu estou ocupando. Pensando nessa coisa da internet, nessa coisa da sala de aula, nessa coisa da empresa, né? Inclusive nessa coisa do relacionamento, são lugares diferentes que exigem uma fala diferente. Você não vai falar com a pessoa que você gosta
numa formalidade, como se você estivesse apresentando ali um TCC, naquela seriedade, porque não, você vai conversar de um modo que vocês, né, fizeram um combinado. Da mesma forma, numa empresa, você não vai chegar, e aí, velho, como é que você tá? Você não vai chegar no seu chefe com essa expressão. Né? Tem um lugar né? Você tem que saber o lugar de que você está falando. E aí eu acho que um outro lugar que é importante de destacar é um lugar mais subjetivo, né? É o seu lugar enquanto pessoa, fora de papel social. Você não está representando nenhum papel, você está sendo você. Como você tem que agir? E muitas vezes a gente não sabe, né? E aí eu não sei como reagir. Eu me senti pressionado, e agora? Querem que eu faça algo que eu não concordo, mas se eu não fizer, eu perco emprego, ou se eu não fizer, eu perco namoro, ou se eu não fizer, enfim, né? Às vezes nem tem essa coisa iminente. É apenas uma fantasia que você cria para entrar nesse papel passivo, nesse papel de que você tem que agradar as pessoas, custe o que custar. Quando vocês estavam falando sobre a questão das 3 posições, falando sobre a questão, né, de sempre há um prejuízo, sempre há um ponto positivo e um negativo, eu sempre costumo falar nas minhas falas, tudo tem um preço. Como saber como dizer? Né? O que dizer? Em que situação dizer? Isso vai depender do que você está disposto a pagar. Inclusive, a pagar no seu corpo. Porque se você se omite num momento em que você sabe que você precisa falar, o corpo adoece, ah, dá aquela infecção de garganta, assim, de um dia para a noite, e aí você fica meio afônico no outro dia, ah, sinto dores no corpo inteiro, palpitação, dor de cabeça, né? E aí vai depender do sintoma histérico que se desenvolve em cada um, e isso custa, né? Isso tem um preço. Se eu estou disposto a pagar esse preço, ok, né? Ok, né? Tá me machucando, mas eu estou disposto a ser machucado, vamos ver até onde isso acontece. Até onde eu tenho essa disposição para levar a situação nesse preço tão alto. Então, é importante a gente ter, não diria consciência, mas essa responsabilidade subjetiva de saber até onde eu posso ir. Até onde eu posso caminhar, até onde eu posso me calar, ou até onde, inclusive, eu posso gritar e brigar.